Boa noite, Felipe. Como vai? Tudo bem? Oi, Joseph, boa noite, tudo certo, tudo tranquilo. Tudo bom. Deixa eu só terminar uma resposta aqui que estou dando e já fico livre. Aham, tudo bem, só que tu tá gravando já, né, tu viu? Já está gravando, pois é. Muito bem. Então, como é que você está? Tudo bem, Joseph, estamos trabalhando bastante agora, né, mudei de área, nem tanto também, porque estou trabalhando com escola, né, na verdade agora, então não mudei tanto assim, e tá tudo bem, estou num outro pique assim agora, né, bem bom. Então, você viu o título da nossa live, né? Aham, Aonde teria mais integração ou inclusão, né? E foi a sim, partir dessa sua constatação em que você falou que, quando foi para o serviço público, descobriu que havia mais inclusão, mais preocupação social do que na escola Waldorf. aham, certo, com certeza. Então, é dentro desse espírito que eu queria te perguntar como é que você anda sentindo essa situação, né? Porque essa é uma questão importante, né? Aham, Eu vi o que você escreveu para a Karima no grupo antirracista, né? uhum, E eu respondi um pouco agora, eu estava lá escrevendo, e respondi um pouco o que eu uhum, penso que mexeu com a Karima, né? E essa é uma longa conversa, mas mais importante é ver essa vontade de incluir, de estar atento para o social, né? uhum, Então, eu sim, acho que é aí que está a questão que, para mim, é base nessa situação que nós estamos de realmente poder perceber que nós estamos num mundo onde a inclusão é absolutamente necessária. E na atuação política que nós estamos vivendo nesse país, é exatamente a não inclusão que é tão propagandeada. Quer dizer, existe uma grande força da extrema-direita, principalmente, em não incluir uma série de questões, uma série de pessoas, uma série de fatores sociais que são fundamentais. Então, é dentro desse espírito que eu acho que a gente está tendo que falar, até porque esse movimento cresce. Infelizmente, essa extrema-direita está crescendo no mundo inteiro, né?
Então, Tá. então essa é uma questão. Por que que ocorre essa atitude de um lado, falar-se tanto de inclusão, de outro lado, uma força contrária muito intensa, baseada em coisas que ainda não não dá para compreender muito bem, né? Parece que há um ódio, uma vontade de quebrar, uma vontade de me defender, algo assim, né? Aham. Não, com certeza. Assim. Então, eu queria que você, então, falasse dessa sua experiência, porque você ficou alguns anos na Waldorf Aham. tentando fazer um monte de coisas e tendo dificuldades de implantar processos e, Uhum. de repente, eu nem sei como você foi parar nesse serviço social. Foi um concurso que você passou, alguma coisa assim? Então, tá, a gente já começa agora, então, né, de 7 horas. Isso, começa Aí, se agora. alguém entrar, entra aqui, né? Tá, Alguém beleza. entra, a gente vai incluir, né? Aham, tá, tá bom. Então, assim, começando de agora, né, para Sim, trás, assim, o que que eu estou fazendo atualmente? Eu estou num programa de residência multiprofissional, né, que é uma prática que ela vem da medicina, na verdade, né, esses programas de residência, o médico sempre teve, né, então, dependendo do lugar, eles ampliaram para áreas da saúde, então tem nutrição, sempre tem nutrição, enfermagem, né, a biomédico também agora tem. Então, eu entrei aqui em Porto Alegre pela Escola de Saúde Pública, no programa de residência multiprofissional. Então, tem uma abertura maior. Por exemplo, tem eu, que sou cientista social, tem um engenheiro também, então abre um pouco mais para essas profissões que não são tradicionalmente da saúde, né? sim. Apesar de serem usadas, né, dentro, mas elas não são classicamente da saúde, né? Bom, então eu entrei nessa residência, era uma prova, e tinha até uma vaga para cientista social e ela tem vários programas, né? Então tem saúde mental coletiva, tem a medicina de família e comunidade e tem a vigilância em saúde. Eu tô dentro da vigilância porque lá eles pediram um cientista social. Então eu fiz essa prova, passei. É uma residência que ela dura 2 anos e ela é conta como uma pós, né? Também. Então é uma especialização. Então, eu sempre me interessei pela área da saúde. A minha esposa também é da área da saúde, então ela tô sempre por dentro assim do que acontece. Uhum, Então, eu achei uma boa oportunidade assim de trabalhar, mas principalmente porque a saúde está ligada com o SUS no Brasil, né? sim, Então, para mim, estar ali, em primeiro lugar, é saber que eu estou trabalhando em prol de um sistema de saúde que ele foi uma conquista do brasileiro, né, do povo brasileiro, que não foi uma coisa que surgiu do nada. Então tem uma história, tudo que é uma história que depende de muita luta. O setor da saúde, né, principalmente professores da área da saúde coletiva que produzem muito, né, conteúdo dentro da saúde. Então é uma luta para manter, né? Então isso se alinhou bastante com os meus valores e aí nesse sentido se contrapõe assim totalmente na experiência que eu estava tendo numa escola Waldorf, só que privada, né? Só que associativa. Então, sempre foi conflitante para mim por uma questão pessoal, de ordem pessoal, assim. Gostaria muito de estar fazendo um trabalho para além dos muros da escola, assim, bem chavão, né? Essa frase, mas é porque eu acredito que a escola, ela é um organismo que ela se coloca num território, né? E ela faz trocas com aquele meio. Então, né, ela está ali a serviço assim de quem, para quê, qual é o papel da escola, né? Então, para mim, a escola estava fora desse papel social, eu diria, e muito voltada para a construção de um espaço para meu filho, né? Então, aqui meu filho vai ter várias coisas interessantes, né? Enfim, e muita arte, tá? Mas resumindo, é mais ou menos a mesma lógica que qualquer outra escola particular daí, né? Que opera, para mim, ao meu ver, numa lógica daí de mercado, né? Que é tu compra o serviço
para atender a tua necessidade. Então, né, isso sempre foi algo que me incomodou muito nesse meio. Então, durante o meu trabalho, eu também, né, que não foi de uma hora para outra, que também as tentativas que eu fui fazendo foi ao mesmo tempo que eu fui me inserindo, fui trabalhando, tudo, né? Eu acreditei muito na pedagogia Waldorf, pelas coisas que eu lia, pelas coisas que eu via também, assim, óbvio que tem muita coisa muito boa, muito importante que tem que ser feita. E então, né, e tem esse lado social também, não é nada novo, não era uma coisa revolucionária para dentro da pedagogia Waldorf, visto tipo a Monte Azul, né, aqui no Brasil, que faz um trabalho excelente na comunidade lá. Eu conheço de longe, né, mas é fantástico. Eu acho que eu vejo assim, ali é a pedagogia Waldorf que eu imagino que foi lançada o proposta do Steiner como algo realmente revolucionário para aquela época, né? Não foi uma coisa assim que foi feita para continuar no mesmo padrão. Então, eu vejo uma escola Waldorf nesse sentido reproduzindo, né, esse modelo de funcionamento de dentro do mercado, mais individualista também, de contratação de serviço, né, e não como um espaço de promoção de transformação, né, social ali mesmo, porque é só nesse contato que o aluno vai ter com o externo, né, da escola, que ele vai conseguir se desenvolver melhor, senão ele fica fechado no seu próprio meio, né? Então, assim, resumindo, é isso. Tem várias coisas também que eu tenho para falar, assim, mais da questão prática, né? Então, por favor, Joseph, se quiser, vai falando aí, me perguntando coisas que eu vou falando. Ótimo. Eu queria primeiro receber Mariana. Que bom, Mariana, que você está aqui. Fiquei feliz, né? Mariana é uma amiga Estou minha. jantando. Tudo Tá bem. lá. Mariana é uma amiga minha de muitos anos e eu fico honrado dela estar aqui. Ela tem um trabalho enorme na pedagogia Waldorf, uma luta por uma inclusão real. Eu conheço bem a Mariana nesse sentido e fico feliz de ela ter vindo. Mas é isso mesmo, Obrigada, Joseph. sim, sim. Então, eu comecei perguntando do Felipe, né? Porque o Felipe ele estava contando, eu vou repetir rapidamente, que ele estava na escola Waldorf e, por meio de uma prova que ele fez numa entidade que tem um caráter de inclusão social, né, ligado à questão da saúde, né, ele, Uhum. eles estavam procurando um cientista social e ele é formado em ciências sociais e ele então fez a prova e passou e está trabalhando lá. E ele comentou comigo que lá ele viu de fato um trabalho com muitas pessoas preocupadas com a questão social, mais do que na escola Waldorf, onde ele ficou alguns anos tentando fazer algo que fosse Uhum. realmente inclusivo, né? Então, Uhum. ele acabou de estar falando sobre isso, tá? Tá bom. Agora, a pergunta que eu faço para você, Felipe, é como é que isso está atuando sobre você? Quer dizer, de um lado, você tem toda uma expectativa, porque a escola Waldorf ela tem uma conversa, um discurso maravilhoso. Nós todos somos testemunhas disso. E lembrando que a escola Waldorf começou com crianças que eram filhos de uma de operários de uma fábrica e que então ali a inclusão era um fato, pelo próprio fato de que o público era um público bem mais simples, não tinha o caráter de escola de elite que hoje tem, e então o processo de inclusão se dava de maneira muito direta, né? Até porque lá nós estamos num dos países que já naquela época era um dos mais adiantados do mundo. A Alemanha, no início do século passado, já era
um centro cultural de altíssimo nível. Então, quando lá se estabelece um trabalho de inclusão direto, porque foi para os filhos de funcionários de uma fábrica, a proposta era de inclusão, né? E que depois eu Isso. sempre falo que a, a, a pedagogia Waldorf foi comprada pela elite, comprada de maneira até, como dizer assim, é, negociada de maneira perigosa para a própria Uhum. pedagogia, de maneira que essa pedagogia se subverteu, se tornou uma pedagogia de elite, e esse é um grande problema que nós enfrentamos. Sendo que nesta elite, boa parte deles, boa parte das pessoas desta elite, eles realmente são contra a inclusão. Realmente eles querem que não passe dos muros da escola. Que o que ocorra, corra só lá dentro, né? Mariana, se você Sim. quiser participar, A tá? inclusão social. Vocês estão falando da inclusão social, né? Social, mas também da inclusão de crianças com dificuldades. Acho que é a mesma coisa, de alguma maneira. Claro que E um pouco. fala, fala. Desculpa, Joseph. Não, falando para Mariana, um pouco também assim pensar a função da escola, né? Onde se encaixa a escola nisso tudo e ainda mais uma escola Waldorf, né? Pensar nela agora nesse sentido. Mas tu ia Pois comentar é, alguma coisa, Mariana? porque a escola, Eu, só comentar, Hum, porque a escola certamente é um núcleo da sociedade. Em torno dela ocorrem centenas de aspectos que a gente, se for enumerar, a gente percebe que não tem limite, quer dizer, ela vai ampliando sua atuação num mundo enorme. Quer dizer, vai para a casa das pessoas, vai além da casa das pessoas, porque são ideias que as crianças entram em contato, experiências que elas vivem, né? Camila, bem-vinda. Se quiser participar, por favor, está aberta a participação. É isso. Obrigada, professor. Obrigada. Estou aqui ouvindo, tá? Tá bom, tá bom. Sou ouvinte hoje. Sou nova na metodologia Waldorf. Meu Uhum. filho começou esse mês, Ah, então tenho muito ainda a compreender, a estudar e a entender também da inclusão. sim, sim. Então, Mariana, eu então, posso falar? toquei, fala, por favor. Eu acho assim, que a gente, quando passa pela formação em pedagogia Waldorf, daí sai para as escolas de alguma forma, com gratidão por tudo que eu aprendi, mas peço licença para dizer que falta esse assunto aí da inclusão social, a que veio a escola Waldorf, né? A própria inclusão, né, no caso das crianças, nos portadores, né, de necessidades especiais, é pouco abordada nas formações também. Mas as escolas Waldorf, eu acredito que elas são inclusivas, sim, elas tentam ser, sim. Se elas têm o preparo para isso ou não, já vai de cada escola, né? Mas a inclusão social, eu acho que é um assunto específico. Eu penso que a gente não aprende, então a gente sai para as escolas na vida sem dar a devida importância para isso. É isso que eu penso. Então, a gente dá muita importância para né, o alimento do corpo pedagógico, para ir participar dos congressos, para ter grupos de estudo, para ter a comissão de festas, né, para ter a comissão, enfim, as diversas comissões que tem na escola, mas não se tem uma comissão que cuida desse aspecto social que é dificílimo, que é um grande desafio, e que deveria ser deveria fazer parte desse tripé, assim, deveria ser uma comissão oficial, com igual importância que as outras, né? E para que se possa ir crescendo nisso, e que cada escola possa construir o seu caminho, junto com os pais, obviamente, que estão ligados com a sobrevivência econômica da escola, né? Então, no caso das escolas que não são públicas, hoje é o que eu vejo que é o caminho mais interessante, onde se pode atuar, mas as escolas Waldorf, como associações, etc., as tradicionais,
Eu sinto que falta esse assunto, não se fala disso. Ainda é um tabu, né? Quem fala ainda é taxado de, enfim, todos esses termos que a gente está tendo que ouvir, né? E isso agora pipocou. Eu estou muito feliz de ver, né? Primeiro, o tanto de escola que está nascendo e que esse assunto está na roda e quem está antenado vai ter onde se alimentar, coisa que eu não tive. É, pois é, pois é. Então, É isso. e Felipe, agora conta como é que está sendo esse seu trabalho nessa entidade de saúde, né, que está tão ligada ao SUS, e Uhum. como é que é esse impacto em você? Porque você veio para a Escola Waldorf procurando exatamente ver aquele discurso tão lindo de escolas Waldorf. Nós temos aqui a Camila, que acabou de entrar em contato com a Escola Waldorf, e ela provavelmente ficou bem interessada. E agora, você que entrou, ficou alguns anos, e de repente você vai para uma entidade pública que é tão mal falada por aí, né? Que o que é de Uhum. governo não é tão bom, não sei o quê, e não estou aqui para defender governo nenhum, mas simplesmente, ou para atacar, mas simplesmente para mostrar que a questão não está ser governo ou não, ser uma escola de ricos ou não, está numa mentalidade. Como é que você, que é um cientista social, sentiu isso? Sim. É. Então, para situar, né, eu estou hoje trabalhando na residência, então, falando para a Camila e para a Mariana, né, essa residência que eu estou fazendo, eu fico 2 anos, e vale como uma pós, né, programa de residência, tem uma bolsa, né, também tem um salário, e então eu estou trabalhando na vigilância em saúde, né, que é uma área que está prevista no SUS, como uma das atuações, né, a vigilância, é um papel do SUS, né? E dentro da vigilância também tem as divisões. Eu acabei ficando na vigilância ambiental. Eu escolhi essa área porque, como eu sou cientista social, existe mercado de trabalho para mim depois em empresas que fazem estudos de impacto ambiental. Eu já trabalhei com isso, né? Então, foi assim, pensando no meu currículo mesmo, assim, eu achei que essa área ambiental ia ser interessante, porque tem a epidemiologia, tem o núcleo de vetores de, né, doença, de zoonose, enfim, várias divisões assim dentro da vigilância e eu estou na ambiental. Então, atualmente eu estou trabalhando daí com a questão da dengue, porque aqui em Porto Alegre a dengue ela está uma epidemia e ela está localizada especificamente no bairro de vulnerabilidade, né? Então, eu estou atuando nisso, né, fazendo esse trabalho. E uma questão assim para mim foi mais impactante, digamos assim, é que eu fiquei dentro desse universo Waldorf 8 anos, né, ali debatendo e tal, sobre questões assim, digamos, sobre cidadania, por exemplo, coisas para mim são básicas, né, e eu consegui automaticamente ter eco nisso dentro do serviço público ali, pelo menos dentro da saúde, né, porque aí é uma análise minha, né? Aquilo ali já está dado, né? O próprio sistema que mantém aquele serviço, ele é pautado na questão de cidadania, né? Da saúde como um direito. Então, esse debate já estava dado, então já tem uma visão, assim, né? É um espaço que os trabalhadores, claro que não todos, né? Não é um lugar perfeito, mas, assim, eu acho que tem pessoas ali que estão trabalhando que têm essa causa, né? Eu estou aqui para promover a saúde das pessoas e trabalhar nisso, né? E defender que isso seja um direito e a gente vai trabalhar para isso, né? Então, nesse sentido, foi muito bom estar ali, né? Só estar ali já era fazer parte desse movimento maior. Então, assim, eu me senti num coletivo maior do que para além de um grupo de pais, né, de tal faixa etária, não sei o quê, tipo assim, privado, eu me senti parte de um coletivo muito maior. Ah, estou lutando por algo muito maior que envolve todo mundo e está todo mundo engajado. Então essa foi uma diferença bem grande para mim ali.
E também, assim, eu falo do local como residente, eu tenho uma certa, como é que eu posso dizer, tranquilidade, assim, eu sei que meu trabalho vai durar 2 anos, eu tenho minha bolsa, né, eu tô ali trabalhando, então eu não fico com, né, tipo, como se eu fosse um servidor, eu tenho 3 anos de estágio probatório, tenho possibilidade de ficar aqui e tal, então eu tô bem tranquilo, eu diria. Então, meu lugar é um lugar tranquilo, é isso que eu quero dizer, né? Porque para reforçar que também tem os seus problemas, né? Mas o que está sendo aí falando para mim, né? Para Felipe, o que está sendo de positivo é isso. Então, esse aspecto, né? É fundamental e também a autonomia de trabalho, muita autonomia, né? Tem um espaço propício ali que é o entender o residente como alguém que está ali para desenvolver essas capacidades profissionais que já foram adquiridas, né? Numa graduação. Então, a pessoa está ali para trabalhar, para aprender, né? Com o trabalho. Então, tem uma liberdade. Então, também foi bom isso, eu pegar, poder fazer um projeto, né? Tem muita liberdade para conduzir isso, porque eu fui professor, então, né? Na escola. Então, além de familiar, como pai, eu comecei como pai e me tornei professor. Também uma coisa que me incomodava era esse enrijecimento de certas atividades, né? Como, por exemplo, tal aquarela tinha que ser como se fosse uma lei, a aquarela, toda lei tem que ser tal dia e tem que ser assim, e não pode fazer diferente, né? E não é que existisse a regra colocada ali, escrita, mas ela fica, né, assim, pairando no ar, né? Quem destoa um pouco daquele padrão, assim, que é esperado. E para uma vitrine, digamos assim, claro que encanta, né? Uma aquarela, porque ela é diferente, tu não vê aquarela em outros lugares, né? E outras atividades que tu vê só na Waldorf, né? E de fato é encantador mesmo, né? As crianças fazem trabalhos maravilhosos, e fazem música também, mas eu digo mais assim, isso é mais a característica da criança do que da pedagogia, assim, eu diria, né? Essa beleza, a criança tem isso muito ah, espontâneo, então tu, claro, tem que saber conduzir, mas, enfim, não é só na escola Waldorf que tu vai ter acesso a isso, né? E tem que ser daquele jeito. Então, tinha muita forma e pouca liberdade de mudança. Tanto que a minha filha estava lá, então ela... A Camila disse que estava em conexão. Então, a minha filha também veio, né, saiu, quero dizer, da escola e foi, coloquei em outra escola, que em Porto Alegre, que é uma escola, inclusive, associativa também, só que ela não tem uma filosofia específica, quer dizer, tem, né, do projeto pedagógico dela tem, mas eu diria que ela a base dela, eu diria não tá no projeto deles, é a cidadania. Então, assim, é uma outra forma de outros valores que são colocados, mas é associativa também, né? Então, além de eu estar passando por essa questão no serviço público, essa outra escola associativa, eu também estou vendo outras coisas. E estou vendo também que, como ela é uma escola associativa particular também, né? Então, ao mesmo tempo, tem as mesmas dificuldades encontradas na pedagogia Waldorf. Só que eu aí Mas tem mais liberdade, né? porque a democracia, digamos assim, a cidadania, ela está conectada à É, democracia, então ela já é um valor basal, né? Então, assim, já não existe né, não fecha com a escola, você vai tentar, sei lá, colocar um grupo no poder, assim, é muito mais fluido, o ambiente é mais tranquilo, e aí eu percebo isso na minha filha. A minha filha, ela amava a escola, né? A pedagogia Waldorf, sempre amou, ela foi uma criança que é ainda hoje, ela é daquelas que quer ir para a escola no final de semana, né? Então ela gostava muito. Só que, ao mesmo tempo, agora que eu troquei ela amou mais ainda essa escola que ela tá, e eu vi que ela teve uma diferença de desenvoltura, como é que eu posso dizer, na vida mesmo, sabe? Ela começou, me parece que abriu o leque dela, né? E aí eu vou olhar os cadernos, assim, eu vejo o trabalho da professora maravilhoso, um trabalho com uma criança de 10 anos, por exemplo, ela teve que fazer lá um dia uma pesquisa sobre quem era o Lázaro Ramos, por exemplo. Então, o professor já pensou, trouxe né, um ator e um cineasta brasileiro e tal, e usou a internet, que também era, tipo assim, um pecado mortal na pedagogia Waldorf, tu usar computador. Minha filha não ficou no computador, ela fez um dia isso, e para ela foi muito bom, então ela lidou com coisas do mundo, assim, né? Então, eu vejo que tem uma abertura muito maior. E uma coisa também que me incomodava, eu não sei porque, a biblioteca também. Era um tabu usar a biblioteca, sabe? A minha filha nunca usou a biblioteca da escola Waldorf. Os alunos não são levados na biblioteca.
E aí, nessa escola nova, o que ela mais amou é a biblioteca, que ela pode ir lá e pegar livros emprestados, uma coisa básica, né? Uhum, Pode criar um uhum, clube de leitura. Então, assim, muito enrijecimento pautado em uhum. umas coisas que se tornam dogmas. E aí eu acho assim, acho que esse é o funcionamento também, aí eu traria um outro componente, né, no meio de tudo isso, que é, aí eu me baseio na escritora, na Angela Davis, né, que ela sempre fala, fazer uma análise, né, correlacionando classe, gênero e raça, né? Então, assim, pensando nisso, se fosse estudar, fazer uma tese, eu faria uma ligação entre a pedagogia Waldorf e a branquitude, né? Como um conceito que está sendo usado. Então, assim, esse modo de operar, que ele vem da branquitude, eu diria assim, é o que eu vejo nessa outra escola que eu estou, por exemplo. Apesar de ela ter diria assim, ela é uma branquitude mais crítica, e na Waldorf eu acho mais acrítica, né? Então, é um espaço que tu consegue respirar, sabe? Eu vejo que a criança respira, que ela tem liberdade, não tem problema nenhum se hoje ela usou uma canetinha, tá tudo ok, sabe? Não, então, É. nesse final... E a gente vê com muita tristeza que essas coisas começam a ser associadas com a pedagogia Waldorf, né? Encontrei com uma moça outro dia num evento e ela veio falar assim num tom muito crítico, uma pessoa da universidade. Ah, é, a escola, falou o nome da escola, né? Daqui de BH, Pollen. Ah, contou a história da canetinha, tal da canetinha, que a menina apareceu a canetinha e a Uhum. professora, e que ela ficou assustada com a reação da professora. Eu fiquei lá defendendo, falei, realmente, né? Eu não sei se eu faria isso que essa professora fez, não, mas tem tanta coisa legal também que deixa eu te contar, né? Então, mas são essas coisas que aparecem, né? E Sim. você está falando aí, eu fico lembrando quando a minha filha era pequena, acho que está com 27. Ela virou para mim e falou assim: Mãe, já sei por que você não sabe desenhar. Eu falei: por quê? Porque você tem medo de errar. Né? Então eu uso isso, né? Carreguei esse aprendizado pela vida e eu fico pensando se você está na arte de educar, né? Porque isso foi o depoimento de uma criança, um jovem artista. A criança tem a arte dentro dela, né? E ela estava na escola Waldorf, então ela tinha facilidade, porque praticava muito. Então, se você está exercitando a arte de educar, você não pode errar, como é que você vai ser o artista da educação? Você não pode tentar e tenta daqui, tenta Experimentar, né? dali, experimenta com responsabilidade, né? Mas experimenta. E isso tem, né? O professor Waldorf tem liberdade, mas assim, aí tem umas escolas que ai dele se ele errar, né? Ele Ai tem dele. uma É, liberdade dentro de um certo espaço, digamos assim, bem delimitado, né? é. E, e aí também eu fico pensando uma coisa que eu vivi aqui em Porto Alegre também, aí pensando enquanto classe de trabalhador, né? O professor ali, a gente que tem filho, a, a escola ela tem um peso, porque ao mesmo tempo tu tá ali porque tu valoriza aquilo, né, muito também, né, aquilo ali. Então a gente tem vantagem de ter o filho na escola. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, é uma coisa da convenção coletiva, né, do sindicato de professores, que o professor que tem direito que seu filho estude na escola que tu trabalha e tem um desconto proporcional à carga horária, né? Então, eu tinha 90% de desconto, mas é um benefício, um Do ganho que o sindicato sindicato. conquistou, né? É, Não era uma bolsa da escola, mas mesmo assim, é. para o professor pesa, né? Porque para eu educar minha filha aqui hoje em Porto Alegre, numa escola particular, que São Paulo deve ser uma coisa muito mais cara, né? Aqui é uma média de 1.500 a R$ 2.000, né? É um valor alto da renda de uma família, um aluno, né? Uma criança. Então, Uhum. assim, sempre entrou no cálculo eu ter essa vantagem. Então, eu me senti numa situação um pouco mais dependente, sabe, daquela questão, porque eu, como professor, eu tinha um salário que era baixo, que todo mundo sabia que era baixo, e todo mundo Eu também, concordando, esse Felipe. Eu também. A gente fica deslocado em relação isso, as aos famílias, né? pais, as famílias dos nossos alunos e as famílias colegas dos filhos, né? As Isso, amizades que eu fiz lá foi com as professoras da turma, que eram todas bolsistas também, porque os outros não fluía, exatamente. não dava para partilhar uma carona, não dava, era tudo outra realidade.
E isso é outra realidade. Tem professores lá que, tipo, duas colegas que eram arrimo de família, né, mulheres, assim, que clássica situação de que se separam e tem que assumir o cuidado da criança integral, É, né, que é uma coisa absurda. Mas, enfim, aí dentro do espaço Waldorf, tu vendo aquela família daquele jeito e fica tudo por assim mesmo, a pessoa cansada, entregando, e a criança sempre ali, o filho do professor, o tempo inteiro na escola, porque o professor tinha que estar em reunião com isso, reunião é, daquilo, e os nossos filhos na escola, sabe? Então, assim, eu vejo que o professor está numa situação mais frágil em relação à família, que a família não gostei, vou lá, matricula outra escola e ponto final. Para nós, não, né? Era é. muito mais complicado. Então, tu fica numa situação bem difícil. Então, assim, Uhum. os professores, né, vai falando um pouco da experiência com os professores. Eu acho que não tinha um sentimento de classe também. Olha, nós somos trabalhadores aqui, né? Nós estamos Não, não oferecendo tem. trabalho, né? Fora que Que é um eu acho que tem uma tendência de uberizar assim, a educação, né? Assim, já é, teve presidentes de associação lá da mantenedora que tentaram. Não, que vocês abrem aí uma empresa, vocês, não sei o que, a sorte é que a gente, na época, resistiu. E eu sempre falo para os professores de lá, vocês fiquem espertos, porque do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco eles vão mandar vocês abrir meia aí e tirar os direitos trabalhistas, né? Na época, teve uma época que teve greve, né, das escolas particulares, não sei se vocês lembram, muitas escolas aderiram e a escola onde eu trabalhei aqui não aderiu. E eu queria um argumento, eu liguei para o sindicato e falei, eu queria saber quais direitos dos professores foram conquistados através de greve. A moça riu de mim, ela falou, querida, todos. todos. É que a E assim, história então é nos falta de conta. consciência e cidadania mesmo, porque a escola daqui não parou, não aderiu, foi das poucas escolas Waldorf do Brasil que não aderiu às greves. Para mim é tristeza. Falta consciência de cidadania em geral, né? Então, Inclusive ali. então eu queria levantar essa questão de maneira bem mais intensa, porque realmente o projeto pedagógico da Escola Waldorf sempre foi um projeto de Ousado, inclusão ousado, progressista, né, Rose? progressista, sempre foi essa proposta, né? E como a elite comprou essa escola, comprou essa É, pedagogia, ela acabou atropelando esse projeto progressista, porque viu que era uma escola bonita, onde tinha muita arte, muitas coisas boas. E na medida sim. em que houve essa situação, ela Uhum. cresceu muito no mundo, né? Sim, E porque tinha daí grana, né? é muito, muito dinheiro, e mesmo na Alemanha, onde o Estado paga boa parte da despesa da escola, é uma escola de elite na Alemanha. Mesmo Ainda paga o Estado lá, Ilse? o Estado colabora muito, que é uma realidade típica, é um país onde o governo entende que a educação é uma obrigação social, então ele paga para as pessoas educarem, quer dizer, ele contrata uma empresa para fazer o trabalho, mas essa empresa tem que receber do Pois Estado é, em só que aí retorno. quando a gente aprende aqui, a gente aprende É, vinda desse modelo e não se é, discute essa questão. E como vai ser no Brasil? Como que a gente vai fazer pois é, aqui? pois é. Não se discute. Essa é uma situação séria, né? E o Uhum. Steiner, ele negociou com as autoridades. Ele falou, sim, é isso mesmo, temos que fazer isso. E ele negociou e foi bem recebido, e porque ele tinha bolado uma escola para filhos de operários. Então, ele estava realmente numa posição bem bem atual, progressista, né? Isso na Alemanha, né? Então, se a gente for ver como é que é o processo, a gente tem que pensar o que aconteceu, né? E aí vem um outro aspecto que eu queria trazer, que para mim é muito sério, que acabou tendo uma grande influência da cultura protestante alemã, que é a igreja protestante na Alemanha era muito forte, ainda é, e
a escola absorveu, digamos, essa visão cristã da Igreja Protestante. Ela tem essa ideia do cristianismo, porque ela trabalha a cristologia de maneira muito profunda, mas a grande maioria dos pais, e essa grande maioria é grande mesmo, 95% dos pais não conhecem isso. E o que acontece é que virou uma escola não só privada, mas também um tipo de escola religiosa, que não era a proposta de Steiner, né? E, e isso criou uma situação bastante complicada, porque Steiner e a sociedade antroposófica diz toda hora que não é uma sociedade religiosa, mas hoje existem várias pesquisas provando que a sociedade antroposófica é uma instituição religiosa, mesmo que afirme que não seja, né? Então, essa é uma situação que traz vários problemas, e que é realmente assim, quer dizer, novamente vem aquela coisa, nós vamos proteger a família, proteger uma vida espiritual elevada, proteger um caminho cristão e contra os outros que não são cristãos, quer dizer, existe isso de maneira velada, claro, não existe isso uma política pública, mas de maneira velada isso atua intensamente na escola, né? Ora, aí a inclusão fica muito difícil mesmo, né? Nesse sentido, por exemplo, o Steiner, pouca gente tem essa noção, que o Steiner não gostava de se situar como espiritualista. E eu tenho dito já há muito tempo que os espiritualistas querem espiritualizar o espírito. Para o Steiner, o espírito é uma realidade do mundo, como uma realidade não material do mundo. Quer dizer, a ideia, assim como a cultura é um bem imaterial da sociedade. O espírito é uma realidade imaterial do ser humano. Ora, quando eu espiritualizo essa realidade imaterial, eu visto essa realidade material de um nível de instituição religiosa, eu espiritualizo. Eu digo, não, isso tem a ver, por exemplo, com a Igreja Católica, ou com o Espiritismo, ou com algo assim. E não é nada disso, não foi essa a proposta de Steiner. Steiner, quando escreveu a Filosofia da Liberdade, ele tratou o espírito dentro da tradição filosófica. Na tradição filosófica, sempre se falou do espírito como uma realidade imaterial, nunca como uma entidade fora do mundo. Por exemplo, Steiner não achava que se pode falar mundo espiritual e mundo material. Ele diz uma realidade espiritual e uma realidade material, mas como uma unidade. Ora, isso torna tudo muito mais sério em termos de criar uma escola que não é inclusiva. Acaba não sendo inclusiva por todos esses fatores somados. Enquanto que numa entidade com caráter social, como é o SUS, por exemplo, porque o SUS, eu acho que é um sistema que dá uma lição no mundo inteiro. Que eu saiba, não tem nada parecido no mundo inteiro. Aqui o SUS atende pessoas milionárias que vão ao SUS e têm tratamentos excepcionais porque usam daquele do QI, né? Do cara que indica, né? Então tem já pessoas que conhecem os médicos, então os ricos usam o SUS e os pobres têm essa dificuldade enorme de acesso ao SUS, e isso é um problema político seríssimo. Mas, de qualquer maneira, o SUS consegue atender. Com todos os problemas que tem, atende isso, né? E é um programa impressionante. O meu filho, que é médico, ele falou para mim que é
é um serviço extraordinário que não existe nos países mais adiantados do mundo. Não tem nos Estados Unidos, não tem na Inglaterra, não tem na França, não tem na Alemanha, né? Quer dizer, é impressionante pensar isso. Como é que nós somos capazes disso e, ao mesmo tempo, uma escola que tem um caráter, que a escola é um centro comunitário, quer queira, quer não, a escola é o centro de uma comunidade, ela deveria fazer esse papel. E eu, então, tenho o objetivo, e quando eu convidei o Felipe para fazer a live, e agora eu conto para o Felipe isso, o meu objetivo é realmente tornar não só a escola Waldorf, mas a educação um caráter social, um caráter de entender a escola como centro comunitário, porque todos se encontram na escola, todos, as famílias, os empregados, as situações políticas, tudo se encontra na escola. É um centro comunitário. E se isso é trabalhado conscientemente, aí o, o Felipe, que é um cientista social, acho que pode enriquecer muito o conhecimento disso tudo, mostrando que, tendo uma escola como centro da sociedade, como uma célula que reúne milhares de outras células, que se nessa escola se faz um trabalho de uma consciência inclusiva, nós vamos crescer muito. Os começam a chegar, a gente está vendo aí a parte de dentro E aí, do estádio. alguém... Sandro, está aberto o teu áudio. Sandro, olha o áudio, Sandro. Obrigado. Então, Engraçado, eu só estou vendo vocês dois, não estou vendo a Sandra. porque o Sandro entrou e tem a Lídia, que entrou agora, e tem a Camila também. Mas elas não E estão agora aparecendo para mim. está entrando o Luiz Galego também. Então, gente, a proposta é como é que a gente se coloca com uma atitude inclusiva num mundo tão complicado. Isso, a triste notícia para mim, porque como eu tenho um filho que mora na Alemanha, eu fui até a Alemanha porque eu queria saber se esse problema que tem aqui no Brasil tem na Alemanha. Eu falei, não, a Alemanha é um outro país, uma cultura muito mais elaborada, já tem uma história muito mais longa, e que então seria feita uma inclusão e uma visão até dessa questão do espírito na antroposofia ou no ensino muito mais elaborada. E, para minha surpresa, é igualzinho no Brasil. Na Alemanha, que tem toda essa base, é uma escola de elite, as pessoas não têm inclusão social, é um problema seríssimo. Então, foi uma surpresa. E meu filho, ele falou, pai, você está enganado, aqui na Alemanha é assim também, né? Meu filho é um professor Waldorf e ele vive essa questão. Então, gente, a gente está aqui querendo mostrar que a questão de entender a escola como centro da sociedade é algo fundamental. E quando ainda entra o processo religioso, é o que está acontecendo com essas propostas fundamentalistas, porque muitas vezes as instituições religiosas se tornam fundamentalistas e elas levam esse fundamentalismo de maneira velada ou às vezes de maneira até grosseira para a escola, né? Então, nós temos que ter aqui uma campanha. Entendeu? Eu estou chamando o Felipe para fazer uma campanha com essa questão. Tá? Como é que nós podemos mudar essa característica? Né? E a Mariana tem uma luta, pelo menos que eu conheço, a Mariana tem uma luta de pelo menos 40 anos com essa história. Né?
Então, nós sabemos o quanto Eu não estou mais, né? Eu já estou afastada da escola há muito tempo, mas continuo ligada, né? sim, você Nossa. está, por exemplo, você está aqui. Por que você está aqui? É porque você está ligada, né? E eu também não tô mais na escola, né? Eu, Mas eu acho que são esses, Joseph, esse pessoal que está, né? A moçada que está aí com o filho, vocês que têm que levar essa questão para as escolas, né? pois Eu é, costumo falar que quanto mais sectarismo, menos antroposofia. E as sim, escolas realmente caminham à revelia do estudo da antroposofia, né? Da prática, de tudo que envolve antroposofia. Caminha a revelia, o professor não tem tempo muito e vai pegando ali as receitas mesmo e a coisa vai tocando, né? E aí é fácil ficar sectárico, né? Assim, é, o caminho do não sectarismo é mais difícil. Mas quanto é, mais a gente se aproxima da antroposofia, seja através da forma como cada um escolhe, tem muitas formas, né? Mais a gente entende que menos sectárico a gente fica, mais livre a gente se sente, sim, né? Mais exatamente. consciente a gente vai ficando, com todas as limitações que a gente tem também, né? Sim, Então, eu acho isso, eu acho que o sectarismo é fruto da falta de estudar. E às vezes tem alguns poucos dentro da escola que estudam mais, que conhecem mais, e aí vira meio que os gurus da escola, é. né? E os E gurus, isso, o e modelito está ficando. muitos gurus são aqueles que falam isso pode, isso não pode. Eu falo, isso não é guru, isso é um cara que não entendeu a proposta. E às Eu vezes tenho fala, um não, nome, porque eu é de tenho um nome para acordo com isso. a antroposofia, né? É, Aí o povo fica assim, não, então tá, porque eu não conheço, então tá, então amém, né? Então não é exatamente, ciência, No lugar de exatamente. guru, eu É, gostaria de chamar de romanos, né? Porque se você não compartilha do mesmo pensamento, você é um bárbaro, é, né? é, É isso que acontece nas escolas. Eu estou exatamente. sofrendo muito com isso, justamente por essas questões, né? Então, eu acredito que eu sou um bárbaro, É, é. porque eu não você tá rezo com a onde, mesma Sandro? cartilha. O Sandro tá onde? Sandro, Eu onde estou é que em você está? Minas, estou em Belo Horizonte. Ah, a Ah, Marina também é de você Belo tá em Horizonte. qual escola, Sandro? Olha, eu estou até com medo de dizer. Agora você vai ter que falar. Você não fala. Não, eu estou na Miguel Arcanjo. Aham. Mas pelo que eu tenho visto aqui em BH, não tem muito para onde correr, não. Sabe? O pensamento ainda é muito ainda colonial, as pessoas ainda são muito fechadas, não aceitam muita coisa, interpretam Steiner de um jeito peculiar, só delas, né? E aí, eu não sei, eu fico meio que sem rumo, sem saber se eu tô no, se eu tenho que estar na escola Waldorf de verdade, se eu sou mais freiriano do que steiniano, se eu tenho que ir para uma escola pública e Mas o aplicar Freire é dentro tão ali naquele momento. antroposófico, né? Hã? Paulo Freire, claro, O Paulo Freire Freire é tão também é Waldorf, né? Uma excelente. pena, né? Então, Paulo, Então, mas talvez o Freire não seja tão místico, né? Tão esotérico, né? não, E não, mas aí aí que essa está. questão que eu Você viu o também não Steiner, estou. o Josef falando que o Steiner também não era, não. O Steiner não era Mas eu acho. espiritualista. Eu falo, gente, isso é um erro crasso. Então, primeiro, o Sandro já está presente. Quero falar da minha alegria de receber a Janise, que está inaugurando uma assessoria para professores e para escolas. É uma assessoria de grande experiência que ela tem na pedagogia Waldorf, e ela tem essa coisa gostosa do nordestino que entrou na escola Waldorf e viveu as críticas, porque ela tinha um jeito nordestino, todo carinhoso de ser, e os alemães falando, não, assim não se educa. Ah, eu vi o seu comentário hoje Pois no é, grupo, era o Janice. Fiquei comentário que horrorizada. ela fez, né? Então, a Janise tá começando um trabalho bonito de assessoria para professores e para escolas, né? Você quer falar um pouco, Janise, disso? Rapidinho. Rapidinho. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo acolhimento. E a fala do Sandro tem muito a ver com grande parte de alguns
professores que estão hoje também na rede pública abraçando a antroposofia e o Paulo Freire, Sandra. Eu acho que a gente devia até ter um grupo de professores que pudesse debater para clarear um pouco, né, para trazer um pouco de consciência para os nossos caminhos. Então, eu acho que as pessoas precisam ter alguém para endeusar. Uhum. E aí, uma vez eu fui para um estudo do ramo aí, o Steiner foi a encarnação de não sei de quê, a reencarnação de não sei... Eu não vim para isso, né? A gente não vem para estudar isso. É Isso claro. não vai alterar nada na nossa vida. Ele é um ser humano, nasceu naquela época, no processo de desenvolvimento, um contexto político, social difícil, mas que o Brasil também enfrenta vários processos difíceis políticos, não é? Mas temos outra cultura, temos o outro pensar, e eu acho que agora, Sandra, a gente está acordando para isso. E temos coragem de colocar as palavras, né? E aí está começando a surgir essas questões. E essa consultoria nasce em cima disso, do acolhimento da verdade de cada um. Não vamos fazer uma coxa de retalhos da pedagogia, não é isso, né? Mas eu acho que Steiner ele conversa muito intimamente com Paulo Freire e também com outros pensadores. Com certeza, Então, com certeza. muito obrigada pelo espaço e Gente, que essa noite eu tô com uma seja preocupação, frutífera. porque nós começamos às 7 horas e Hum. a live foi pensada por 1 hora, ou seja, agora aqui já são 19h53. Então, nós temos 7 minutos só. Eu peço desculpas, mas foi uma ideia de fazer lives que não sejam muito compridas, cansativas, né? Que caibam também no Instagram. O Instagram só dá 1 hora de duração. Então, eu estou só lembrando isso, ainda temos um tempo, mas a ideia é essa: trabalhar essa visão diferente de uma escola que realmente tem um caráter social, acima de tudo, como foi o início da escola Waldorf, que tenha um caráter não fundamentalista religioso, que foi o início da escola Waldorf e que rapidamente na Alemanha se tornou uma escola religiosa, isso já sei lá, em 1940 e pouco, já era uma escola religiosa. Então, isso é uma tragédia, isso é uma tragédia. Então, nós E a temos. gente acaba afastando as pessoas muito interessantes, né, que farejam isso de longe. Hoje ninguém dá conta disso. Pois é, pois é. E que, inclusive, Steiner, quero repetir, Steiner não era espiritualista. Ele falava de uma unidade espírito-matéria como uma realidade só. Ele se chamava monista. Ele dizia: eu não sou nem espiritualista, nem materialista, eu sou monista, né? Então, Joseph, toda essa visão, por favor. tu poderia fazer uma tutoria lá na escola, aí a gente ia para a fogueira juntos. Bom, vamos lá. É isso aí. Lá eles falam assim, que o professor tem que ser venerado. Eu não quero ser venerado, eu quero ser admirado. É, Não gosto dessa palavra também, não. Sabe? Sinceramente, isso me incomoda muito. Admirado é melhor. Não é? Muito melhor. Eu pois fico é. no plano terreno, que é o que eu estou, Não, onde é eu estou. lógico, é lógico. Então, essas questões é que levam, porque a ideia, a gente sabe o que está por trás. Que o professor tem que ser respeitado, o professor tem que ser uma autoridade amada, mas a autoridade significa alguém que foi autorizado, ele se autorizou, né? Ele E se, essa palavra ela tem um probleminha, né? é, Entre autoridade e autoritarismo. As exatamente. pessoas confundem muito essa palavra, né? Uhum. E eu Então, estou nesse lugar, onde que eles querem que eu seja autoritário, é, e eu não vou ser autoritário, porque eu é, consigo construir uma autoridade de outras formas. claro, Você claro. é professor, Sandro, na Miguel Arcanjo? Sou De? marcenaria. Então,
só para gente ter isso claro, a ideia é que essa live está iniciando uma proposta nova em termos de, primeiro, mostrar que a visão da pedagogia Waldorf ou de todas as propostas pedagógicas é sair fora de qualquer fundamentalismo, ter essa abertura. Veja, o Paulo Freire, que tinha uma postura política, social bem conhecida, nunca se propôs a qualquer fundamentalismo, mesmo político. Existe o fundamentalismo político. Não, ele tinha realmente essa abertura para trabalhar em todos os setores, né? E, e o Nordeste, que tem a ginga nordestina, já nem dá bola para essa bobeira de autoritarismo, é outra realidade, né? Então, nós temos que trabalhar esse movimento, né? E eu estou feliz de que o Felipe, uma vez que ele estava na escola Waldorf durante 8 anos e viveu todas essas dificuldades, e agora no serviço público, num caráter novo que ele está fazendo, ele está descobrindo um caminho com muito mais preocupação social do que na experiência dele na escola Waldorf. Eu chamei ele, falei, não, isso tem que ser claro, tem que mostrar, né? A gente fala que o público é porcaria, coisas públicas são porcaria, mas tem muita gente com um senso social, uma visão política muito bacana, né? É isso que está acontecendo. Sim. Eu queria só comentar uma coisa também, quando vocês estavam falando do Paulo Freire, eu fico pensando assim, acho que mais do que Paulo Freire tem uma relação com a antropologia, eu acho que o Paulo Freire tem uma relação com o Brasil. Então, no momento que tu quer aplicar uma pedagogia que tu está usando como embasamento, né, uma linha pedagógica que vem de um local e tem uma proposta também de abertura, inclusive, para o local que ela está sendo inserida, né? Então, eu acho que é necessário que o professor Waldorf passe pela questão do Paulo Freire, porque ele fala da realidade brasileira. Porque, senão, eu vejo, assim, que, vamos dizer assim, é uma captura, né, da pedagogia Waldorf, digamos assim, nesse elitismo que a gente chama, né? Então, assim, pensando em classes, né? Essa classe sempre teve à disposição professores para educar suas crianças, muito antes de existir uma escola, né? Uhum. Então, me parece que nesse sentido, assim, tá, vai perpetuando, são classes, né, sociais que sempre tiveram acesso, mas me parece que a pedagogia Waldorf foi feita para aqueles que não tinham acesso a esse ensino, né? Ele foi feito para uma classe trabalhadora, para filhos de classe trabalhadora, né? Exatamente. Então, me parece que o que falta também, né, nas formações dos professores, porque também, assim, estava fazendo parênteses, né? Me parece que tem escolas que valorizam mais a formação em pedagogia Waldorf do que uma formação tradicional, formal, digamos assim, nas universidades tradicionais, né? Por que eu disse isso? Porque na formação de qualquer professor hoje que passa por uma universidade, ele vai passar pelo Paulo Freire, assim, que faça pedagogia, sabe? É a mais simples faculdade hoje, tu vai ter um conhecimento. Então, me parece que às vezes os professores Waldorf entram dentro da pedagogia Waldorf por outros caminhos que não esse né, que passa por isso aí. Então, eu acho que isso gera uma alienação desse movimento do que é a educação no Brasil, inclusive da própria história. Se for pensar, a escola como um espaço para a criança, ela também não foi um negócio que um dia alguém deu assim numa boa, né, pensando na massa. Ela foi uma conquista também, Pois né? é. Em primeiro lugar, de considerar a criança como um sujeito de direitos, né? Para que depois fosse outro caminho e fosse andando. Então, não existe essa consciência de que são como tu dissesse, de questão cultural, são artefatos culturais, eu queria dizer, né? Sim, sim. Que são conquistas, né? As leis trabalhistas ali que a Mariana falou, isso foi uma conquista né, das pessoas. Então, assim, tu vai abrir mão de tudo, do processo histórico, né? Em prol assim, não, como é que posso dizer?
no que eu experienciei e também o que eu vejo também dos relatos de outras pessoas no Brasil inteiro, né? Que a gente tem ali o grupo do Waldorf Antirracista, então tem muito relato que se assemelha. Então, eu me sinto autorizado a dizer que, pelas minhas pesquisas ali, a gente tem uma pesquisa, se reproduz nas escolas Waldorf, esse comportamento, né? Então, é uma questão enfim, resumindo, né? Que eu vejo que é uma captura. Eu queria acrescentar que a maioria dos tutores das escolas Waldorf, que seriam professores mais experientes, se tornam tutores de escola, não conhecem Paulo Freire, não conhecem Vygotsky, não conhecem Montessori, não conhecem Piaget, não conhecem Freinet, não conhecem um monte de coisas. A gente fala, não é possível, o cara é tutor de uma escola, né? Conhece a história do Se Brasil, você né? conhecer, eles te põem para correr. Exatamente. Se você conhece, eles te põem para correr de lá. Exatamente. Quer dizer, essa é uma falta total. Quer dizer, precisamos criar um movimento. Gente, mas eu estou com tempo limitado. Quero dizer que essa live foi feita sem uma divulgação grande. Eu acho que já está ótimo, porque veio um monte de gente. Mas a ideia é que ela está sendo gravada, ela vai ser editada e vai para o canal do YouTube, Veredas Prolífera, que é o canal que eu estou trabalhando, para que a gente crie um movimento, que agora eu estou fazendo lives com vários profissionais para trazer essas questões de maneira muito viva, tá? E, claro, vocês vão estar juntos, vocês estão sempre convidados a estar junto nesse processo, tá? Agradeço muito e peço desculpas de não ter avisado que é 1 hora só, tá? Mas é isso, tá bom? Obrigada, Iosef. Obrigada, pessoal. Gente, Prazer. Obrigada, Iosef. Obrigado, José. uma boa noite a Desculpa o todos. atraso, Não, tá tudo bem. mas E que pena Lídia, que eu perdi. bem-vinda. Lídia, com você não falei nem com o Luiz, mas que bom que vocês estão aqui. É Lídia e Luiz, tá bom? Grande abraço para todos. Boa Obrigado, noite. Gil José. Abraço Obrigada. Desculpa Boa aí qualquer coisa. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite.